marcial. Bom dia a todos, professor Gabriel Gigante, professor de Muay Thai. A minha pergunta vai para o Kevin Souza. Kevin, vou fazer duas perguntas na verdade. Uma que eu tenho curiosidade e outra que eu sei que o público aí tem muita curiosidade. Você chegou no UFC, teve uma carreira brilhante no UFC, né? E o porquê não foi renovado o seu contrato com o UFC, isso ficou uma dúvida para muitos. Eu também tenho essa dúvida. Se foi questão financeira, de não chegar a acordo, se foi de management, o que aconteceu? E outra, eu queria saber se você tem planos para lutar boxe aí no futuro. Cara, a pergunta da saída do UFC, até eu me faço a pergunta todo dia, às vezes. Hoje não mais, já acredito que já é uma página virada, mas eu lembro que no início ali, logo quando eu recebi, eu fiquei sabendo na verdade da saída do UFC pela usada, na verdade, né? Quem já foi atleta do UFC, Nazareno, Lioto, Diácono, sabe do que eu estou falando. Quando tu é atleta do UFC, tu vai dar uma saída, passar 2 dias fora, tu é obrigado a relatar onde tu tá, então tem que estar sempre informando para a usada, que é a agência que cuida do antidoping ali dentro do UFC. E um belo dia eu acordei e abri meu e-mail e estava lá um aviso que eu não precisava mais estar relatando meu passo a passo do dia, porque o meu nome não estava mais na lista dos atletas do UFC, e aquilo para mim foi um choque, brother. E aí essa pergunta também ficou pairando na minha cabeça durante muito tempo, por que isso não aconteceu? Tipo, daí dentro, atrás dos bastidores ali, outros empresários, outros managers ali por trás, sempre acha alguém para culpar. E eu de verdade até hoje não sei o real motivo, né? Acredito que pode ter sido por conta da transição que teve no Brasil quando o UFC passou comprando todos os eventos naquela época. Não sei se você lembra, mas tinha o Shotô, tinha um outro que o Tatá fazia ali, que era do Marreta, não lembro o nome, enfim, mas a maioria dos eventos brasileiros estavam sendo comprados pelo UFC e seria transmitido pelo UFC Fight Pass. E o Valide, que era meu empresário naquela época, ele era dono do Jungle Fight, e em uma reunião comigo ele comentou que o UFC estava puto com ele porque ele não queria vender o Jungle Fight pro UFC. E eu não sei se foi um aviso que ele quis me dar naquele dia ali que a gente estava trocando ideia, ou simplesmente ele deixou escapar, entendeu? E como, na época a gente tinha um contrato de 2 anos e tal, e eu falei, cara, na época eu até comentei com ele, eu falei, independente de qualquer coisa, eu vou cumprir o meu contrato contigo, porque assim como tu me deu a palavra de que tu iria me colocar no UFC, eu vou te dar minha palavra que eu vou cumprir o contrato contigo. Depois desse contrato, eu não sei o que pode acontecer, entendeu? E enfim, naquele mesmo período, vários atletas que eram do Valide, que estavam vindo em destaque na época, o Elias estava vindo em destaque também, tinha um Batman, cara, tinha muita gente do Eric Silva, tinha muita gente do Valide naquela época e que os caras estavam sendo cortados. Só que, a maneira que os caras estavam sendo cortados era, não deixou entender que era por conta disso, porque os caras, sei lá, vinham de vitória, 2 vitórias, derrota, vitória, derrota. Cara, eu via de uma sequência muito boa, então nunca passou pela minha cabeça que isso fosse acontecer comigo, tá ligado? Sabe aquela história de que tu tem uma cobra andando dentro de casa e foda-se, a cobra não tá me incomodando em nada, e no fim das contas a cobra acaba picando uma vaca que, enfim, e no fim das contas a tempestade acaba te pegando também. Mas eu não acreditava que isso fosse acontecer e aconteceu, do nada, meu contrato, eu não fui demitido do UFC, né, como a maioria dos atletas aconteceu, eu fiquei free agent, que é como eles chamam. O evento não renovou comigo. Mas enfim, e foi isso. Também tenho a mesma dúvida que vocês têm até hoje. No fim das contas eu não sei qual foi o real motivo disso aí, nunca descobri, acredito que não vou descobrir, vou viver com essa incógnita, que nem vocês vivem. Em relação à segunda pergunta, cara, eu tenho muita vontade de fazer luta de boxe sem luva, tá ligado? Tenho muito tesão em fazer essa luta e espero, brother, espero. Acabei de vir de uma luta agora, infelizmente sofri uma lesão, mas se surgir essa oportunidade de fazer uma lutinha ali de boxe sem luva, eu acho que faria amarradão. No boxe profissional, acredito que não dá mais tempo, né?
não tenho mais idade para fazer uma carreira no boxe profissional. Não dá, deixa pro Davi terminar dele ali. Era isso. Algum de vocês quer completar sobre esse assunto? Vou botar uma polêmica aqui, né, com relação ali à situação do Valide. Eu me lembro que na época, além do lance do UFC Fight Pass, que estava comprando os eventos brasileiros, eu não sei qual foi o problema que ele teve com o UFC, mas ele começou também a agenciar os atletas e começar a botar os atletas para lutar no Japão. Porque foi na época que eles estavam ressurgindo o Pride, com um nome novo agora, que é Rizin, e ele começou a vender os atletas por Rizin. Então, não sei se talvez foi um lance dos managers lá do UFC, como uma resposta a ele estar vendendo os atletas agora por Rizin, não mais oferecendo para o UFC, começou de repente a cortar os atletas que ele tinha relação com o UFC. Tu acha que poderia ter sido isso também? A gente volta pro achismo, né? Tipo, mais uma vez, pode ser também não, pode não ser, mas pode ter algum tipo de relação. Mas enfim, a pergunta ela sempre fica em aberta, tipo, o que é que foi? Tipo, o que será que aconteceu? Também não sei. E Nazareno, tem alguma coisa para falar sobre isso? Não, acho que ele estava no lugar errado, na hora errada e, infelizmente, porque assim, das 4 lutas que ele fez, ganhou 3, 2 foram nocaute e bônus. Uma foi a luta da noite e a outra foi a performance da noite contra o Kikuno. E a luta que ele perdeu, inclusive, primeiro round acho que foram 2 ou 3 knockdown, 2 knockdown se não me engano, com um guri duríssimo, né, o wrestler, o Chas Kelly, e foi finalizado no segundo round, mas tipo, o Kevin sempre é uma pessoa que lutou muito pra frente, ele não tem como tu ver uma luta do Kevin e sair entediante. A não ser que tu amarre a luta, o Kevin sempre se dispõe a arrancar a cabeça, ele entra pra arrancar a cabeça e sempre fez luta boa, então ninguém entendeu, né, até hoje, do jeito que ele não entende, eu não entendo, é difícil, né. Infelizmente um esporte que surgiu numa época assim não é mais uma federação que cuida de um esporte, é uma empresa. Eles contratam quem eles querem, eles demitem quem eles querem, se eles não gostarem de ti, tu não vai lutar nunca, ou vão te dar luta dura. Tem cara que tem 6 derrotas, 7 derrotas e continua lutando. Não dá para entender realmente o que eles procuram às vezes também. Vou dar um de vampeta aqui, não vou ficar em cima do muro. Eu acho que a questão foi totalmente empresarial. A gente tem que lembrar que é um show de TV também, né? Obviamente que a saída do Kevin foi uma questão empresarial nítida, né? Porém, o UFC contrata e mantém quem eles querem, porque é um show de TV. Então, quem está dando lucro para eles, né? Assim, né? São funcionários, eles vão manter. E quem não dá lucro, eles cortam, né? A gente tem que ver que é diferente de antigamente, que era tipo um desafio de artes marciais. Hoje em dia é show business, né? Então, quem vende mais vai perseverar lá. É só ver o McGregor, ele pode perder 100 vezes, que o UFC vai querer ele 100 vezes. Por quê? Porque é o cara que vende, né? É um personagem que ele criou. Então, hoje em dia, se o cara não vender, realmente é complicado de se manter e chegar num evento grande. Então, é importante saber vender, saber lidar com o público, fazer a interação, né, com o público e fazer eles terem vontade de assistir, né? E também eles se espelharem um pouco no atleta, né? Eles têm que fazer ali o teu trabalho de marketing digital, né? Usar bem suas mídias sociais, tanto como um vilão ou pode ser o bonzinho da história, mas tem que saber vender. Hoje em dia é fundamental isso e muita gente não sabe utilizar, por isso que não está no evento grande. Existem lutadores duríssimos que a gente vê que realmente falta saber utilizar as mídias sociais. Eles não despertam o interesse no público em ver eles. E é praticamente isso. Muito bom. Deixa eu só fazer uma adenda ao Diácono. Eu concordo com o que o Diácono fala, porém eu ressalto que na minha época do UFC, por exemplo, as mídias não eram tão fortes quanto hoje. O lance da mídia é uma coisa muito atual, tipo, sei lá, 2019, 2018, pra cá. O precursor disso aí foi acho que foi o Chael Sonnen, exatamente. Né? Exato. Não, então, acho que foi a partir acho que o precursor foi o Chael Sonnen, quando foi lutar com o Anderson, foi o primeiro a vender luta, e depois vieram, claro, o McGregor, cada um com o seu estilo, né, mas é realmente uma coisa bem atual isso aí. Grito marcial.